Olá pessoal, aqui é o Francis, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui na Holanda no momento em relação à pandemia. Eu já, no decorrer aí dessas últimas semanas, tenho recebido algumas mensagens das pessoas perguntando, né, como é que está aí a questão da pandemia, como as pessoas estão lidando com isso, está tudo bem controlado, não está e tal. A princípio eu queria fazer um vídeo sobre isso, né? Mas só que contando mais em detalhes o que está acontecendo assim no geral, né? Não só em relação à pandemia. Bem, se vocês se informaram aí nos jornais e estão cientes aí do que está acontecendo por aqui pela Holanda, vocês já sabem que tem acontecido muito protesto por aqui ultimamente. Inclusive eu tenho postado também lá nos meus stories do Instagram, porque sempre que aparece, sempre que acontece alguma coisa, eu mostro pra vocês. As coisas estão aqui um pouco caóticas no momento. Tem muito protesto acontecendo, né? Toda semana tem alguma coisa acontecendo por aqui. Isso, na verdade, já vem acontecendo desde janeiro. Já era para eu ter tocado nesse assunto em janeiro, só que eu realmente não queria tocar nesse assunto. Mas eu perguntei no Instagram se vocês tinham algum interesse, né, em ver um vídeo, né, onde eu desabafo um pouco sobre essa situação do que está acontecendo aqui, e a grande maioria das pessoas pediu que eu fizesse esse vídeo, então aqui está. Mas antes de eu contar para vocês dos protestos e do efeito que isso tem tido aqui na sociedade nos últimos dias, a gente primeiro precisa entender o que aconteceu com o governo aqui. Em janeiro aconteceu um escândalo aqui no país, porque acusaram o governo de estar envolvido em fraudes relacionadas a benefícios sociais. Aqui na Holanda, as autoridades fiscais cortaram os benefícios de crianças de cerca de mais ou menos umas 10 mil famílias, acusando essas famílias de fraude. E essas famílias tiveram que devolver valores absurdos que chegaram a milhares e milhares de euros, e por conta disso muitas foram à falência, houveram muitos divórcios aí, muitas famílias perderam emprego e tal. Só que no fim das contas descobriram que essas famílias, elas não tinham feito nenhuma fraude, elas estavam, né, de acordo com a lei, elas tinham esses benefícios de acordo com a lei. Só que o caso tomou proporções maiores quando descobriram que as famílias que estavam sendo meio que perseguidas pelo governo em relação a essa suposta fraude, na grande maioria eram famílias de descendentes de imigrantes, né, ou famílias de estrangeiros, né, famílias de descendentes de estrangeiros, né, porque tem muito estrangeiro que se naturalizou holandês e tem direito a receber esse benefício e tal. Então essas eram as famílias que estavam sendo, né, entre aspas, perseguidas pelo governo. E as famílias que eram de origem holandesa estavam tendo um tratamento diferente. Então isso meio que virou um escândalo aqui. Quem me contou isso foi o Tim, e no círculo de holandeses, assim, eles estavam falando direto sobre isso, né? Eu moro com holandeses, eu não moro com estrangeiros, então esse era um assunto que estava ali na boca dos holandeses direto. E eu vou inclusive ler aqui um trecho do advogado Orlando Kadir, que foi um advogado que trabalhou junto com muitas dessas famílias. Esse advogado representa 600 mil famílias em um processo contra os governantes, e ele afirmou que os cidadãos foram afetados com resultado de perfis étnicos realizados por burocratas que escolheram seus nomes e aparência estrangeira, né? Ou seja, de acordo com o que eu li assim na matéria do Deutsche Welle, que é um dos maiores jornais aqui da Europa, o governo, quando via que a pessoa tinha algum sobrenome que indicava que a pessoa podia ser ou ter alguma descendência estrangeira, o governo meio que agia de uma maneira um pouco mais ríspida com essas pessoas. Isso veio à tona, causou um rebuliço, e o governo acabou assumindo que realmente estava agindo dessa maneira. Isso era uma coisa que envolvia várias partes, porque o governo nessa questão assim aqui é muito burocrático, né? Então isso envolvia várias partes diferentes, e muitas dessas partes que estavam envolvidas nesse caso, elas sabiam que isso estava acontecendo, mas ninguém fez nada para parar, né? Então isso chegou ao público, o governo reconheceu que isso estava acontecendo, assumiu o erro e resolveu se demitir, né? Então, por um tempo, o governo aqui, né, a gente ficou meio que sem governo oficialmente, assim, né, porque eles se demitiram.
Mas no fim das contas, obviamente, eles tinham algumas obrigações, então eles tinham que continuar cumprindo a essas obrigações, né? Então, no fim das contas, por mais que eles tivessem se demitido, as obrigações continuaram sendo cumpridas, né? Esse foi um assunto que repercutiu bastante por aqui e desencadeou uma onda de protestos. E, a princípio, alguns desses protestos eram contra o governo, né? Contra as atitudes do governo, só que no meio disso tudo começaram alguns protestos aqui de extrema-direita que eram contra a pandemia, contra a ideia da pandemia, né? Porque, segundo essas pessoas, a pandemia não passa de uma loucura da mídia. Eu estava acompanhando essa história toda, só que eu ainda não sabia que os protestos, né, estavam acontecendo. Eu só fui descobrir quando eu resolvi fazer aí um passeio, né, tipo de tarde, fim de semana e tal. Fui para Museumplein, que é uma praça que tem aqui em Amsterdã. E eu vi, de repente, né, essa onda, muitos policiais, muitos protestantes, e eu tava ali, assim, no meio do nada, sem saber meio o que tava acontecendo, e aquele barulho, aquela confusão e tal, e tava, tipo, tinha eu, a gente, assim, ali no meio, e depois a gente foi perceber que foram protestos, né? Depois disso, essa onda de protesto começou a aumentar, e não só naquele dia na Museumplein, mas praticamente toda semana está acontecendo protesto aqui em Amsterdã, e pelo que eu vi, não acontece só aqui, mas está acontecendo em algumas outras cidades na Holanda também. E de acordo com o jornal DutchNews.nl, eu vou até ler aqui para vocês, os protestantes estão pedindo o fim do lockdown, o fim do distanciamento social, eles são contra a vacina, contra o uso de máscaras, e por aí vai, né? O município de Amsterdã já se pronunciou contra esses protestos, porque, segundo eles, isso é um perigo à saúde pública, mas... E aqui na Holanda, se você quiser fazer algum tipo de protesto, né, você pode, porém você tem que pedir uma permissão do governo anteriormente, né? Você tem que ter tipo uma licença para protestar. Só que esse grupo de pessoas não acredita em distanciamento social e por isso eles não querem, não sei, por algum motivo, não estão preocupados em pedir a gatinha aqui passando. Ela quer carinho. Ó, ela vai ficar aí passando por aí, para distrair um pouco vocês. Pois é, então aqui na Holanda é sim permitido você protestar, não importa qual seja a sua crença política aí e tal, porém você precisa dessa licença do governo, né? Mas como esse tipo de protestante não acredita em distanciamento social, eles não estão pedindo licença do governo e estão por aí, né, protestando dessa maneira meio que ilegal. Tá, isso tem acontecido desde janeiro, mas nas últimas semanas, no último mês, na verdade, além disso também, eu não sei o que deu na cabeça das pessoas de organizarem festivais de música no meio do parque em plena pandemia. Eu não entendo isso. Teve um domingo que eu fui encontrar uma amiga minha e a gente foi passear no parque, assim, né, pra bater um papo, e quando a gente viu, o parque realmente estava mais cheio que o normal. Só que tava muito cheio e muita gente bêbada, muita música alta ali no parque, muita gente aglomerada, e além de muita gente aglomerada, as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas com o espaço das outras pessoas, né? Então, tipo, era muita gente, tipo, bêbada, andando assim no meio da rua, esbarrando com você e tal, e rindo, e gritando, e falando alto. E o parque estava lotado. Teve polícia tentando tirar, né, todo mundo dos parques, e pelo que eu vi também isso não aconteceu só aqui em Amsterdã, aconteceu em outras cidades aí da Holanda também. Eu não sei quais foram e quantas foram as cidades, mas aconteceram em algumas cidades por aí. E até então a situação estava assim, né? Isso estava acontecendo aí, né, pela cidade afora. Só que eu tento ficar de fora dessas aglomerações, tento não me meter nisso e, né, tomo conta da minha vida. Só que agora esses protestos estão acontecendo na minha rua também, na porta do meu prédio.
né? Eu não posso mais sair de casa, assim, às vezes, para ir comprar um pão na padaria sem passar no meio de um monte de protestante que não acredita que a pandemia existe e que não está usando máscara, e que não está se protegendo, que não está nem aí para, né? Não estão nem... E esse fim de semana aconteceram ainda mais protestos por aí pela cidade. Eu vou até mostrar aqui alguns trechos dos vídeos que eu fiz lá para os stories do meu Instagram. E esse fim de semana isso tem me frustrado bastante, pra falar a verdade com vocês, porque às vezes eu saio aqui de casa, eu tô, tipo, quero, né, fazer um passeio, porque a gente já tá no meio de uma pandemia, né, a saúde mental já tá meio aqui abalada, no inverno e tudo mais e tal. Só que aí eu saio na rua, as ruas estão lotadas de gente, tipo, todo mundo passando e esbarrando, ninguém usando máscara, ninguém se preocupando e tal. Mas me respeite as outras pessoas, sabe? Tem gente que é grupo de risco passando na rua, idosos passando na rua, e as pessoas simplesmente não movem, não vão nem para um lado nem para o outro, não tentam respeitar, ficam ali paradas, tipo, rindo como se fossem os donos da rua. E isso tem me deixado um pouco frustrado aqui ultimamente, pra falar a verdade. E hoje eu, tipo, tava até no clima, assim, de passar um domingo relaxante, assim, né, ir pro parque, pra um outro parque que tem aqui, que é um parque um pouco mais calmo, já pensei logo, né, ok, vou evitar os parques mais principais e vou pra um parque um pouco mais calmo, porque ali não tem muita gente, né? Mas só que aí eu chego lá, o quê? Tá acontecendo mais protesto. E agora, surpreendentemente, os casos aumentaram em 24% nessa última semana, né? Agora eu me pergunto, por que será que os casos estão aumentando agora, né? Se você quiser se informar, é só você sempre, né, dar uma olhada nos links que eu vou deixar abaixo. Os sites estão em inglês, aliás, um deles tá em português também, então você pode se atualizar lá e tal. E eu vou postando aí nos stories do Instagram, né, se acontece alguma coisa diferente, né? Quando sair a vacina, quando sair alguma novidade e tal, vou postar lá no stories do meu Instagram, tá bom? E, gente, além disso, aconteceu também um escândalo aqui com a minha faculdade, que também é um escândalo que me deixou, assim, meio chocado. Mas eu acho que esse lance da faculdade eu vou deixar pra fazer um outro vídeo em relação a isso, né? Porque senão vai ficar aqui dois assuntos completamente diferentes. Mas tá, então é isso. Eu queria passar a informação para deixar vocês cientes do que está acontecendo aqui. Queria desabafar um pouquinho, porque eu realmente estou meio decepcionado com essa história aí desse individualismo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Aí a gente vai fazer um passeio em algum lugar diferente, tá? Se cuidem e a gente se vê na próxima. Tchau!